E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo, duas materinhas para você ficar bem informado. Por que só duas, japonês? Porque final de semana a matéria é mais leve, mais light, né? Então vamos pegar um pouco mais leve, porque tem algumas outras matérias que eu preciso trazer, que o governo tá fazendo pacotes nichados, só que vai onerar muito a conta. Tem jeito, né? Mas vamos lá. Quais são as duas matérias de hoje? Ó, primeira matéria. As contas de eletricidade para maio vão subir o preço. Mas vão subir por quê? Porque aquele subsídio do governo que ele tinha colocado acabou. Tá? Por enquanto não se falou em prorrogação e nem nada. Então vai subir o preço. Segunda matéria. Essa daqui é para quem gosta, no caso, de fazer investimentos, aplicar aqui no Japão ou algo parecido. Por quê? Nós vamos falar de recompras, que as empresas estão fazendo recompras das próprias ações, dos próprios ativos. E nisso para quê? Para gerar uma revalorização das suas ações. Então isso aqui, isso não é, como é que se diz? Não estou incentivando as pessoas a comprarem, tá? Isso aqui é só uma curiosidade para as pessoas terem noção de quais empresas estão fazendo esse tipo de coisa para poder valorizar seus ativos. E nisso quer dizer o quê? Essas empresas, os seus ativos vão ficar mais caros e nisso ela vai pagar melhores dividendos, tá? Mas não é recomendação de compra, tá? Fica-se ciente disso. Mas vamos lá, vou começar aqui pelas contas de eletricidade. Então, para você que mora aqui no Japão, tá, já fique esperto que para maio a conta vai ficar um pouco mais salgada, tá? Porque com a saída do subsídio. Espera-se que as contas de luz de maio das principais empresas de energia aumentem devido ao fim dos subsídios governamentais e ao aumento dos impostos adicionais para promover a disseminação da energia renovável. Esse tipo de coisa eu acho, desculpa o termo, mas eu acho uma putaria, que eles cobram uma taxa a mais para poder fazer incentivo à energia renovável, o que não faz muito sentido, tá? Então você vê que os caras metem a mão até para tudo. Mas continuando, a TEPCO, por exemplo, a Tokyo Electric Power, que é da parte ali de Tóquio, espera que as tarifas de eletricidade para uma família média, tá, de consumo médio, em mais de 400 ienes vai ter de aumento, né? Então as contas vão passar de 9.000 ienes. As principais empresas de energia elétrica revisaram suas tarifas de eletricidade para todo mês com base no preço da importação do gás natural liquefeito e do carvão, que são usados como combustíveis para a geração de energia térmica. Por isso que não presta ter o dólar muito alto no Japão. Quanto mais alto o dólar no Japão, mais caro nós pagamos. Não tem como, tá? Então, de acordo com a TEPCO, a tarifa regulamentada de eletricidade que requer a aprovação do governo e será cobrada em maio deste ano deverá aumentar em 436 ienes em relação ao mês anterior. Isso deve-se ao fim do subsídio governamental das contas de luz, bem como o aumento da sobretaxa de energia renovável, que é adicionada às contas de luz como um custo para a promoção de energia renovável. Você vê que os caras metem a mão mesmo, né? Mas por enquanto aqui só foi falado, tá? Para fazer um resumão aqui, da TEPCO. Só a TEPCO colocou o valor do aumento. As outras empresas não colocaram os valores de aumentos. Então não posso passar para você, infelizmente. Mas já dá para você ter uma ideia que Tóquio e arredores vai ter mais ou menos, quem faz parte da TEPCO, tá? 436 ienes de aumento, tá? No mínimo, tá? Então fique atento aí. Então vamos a outra matéria aqui. Essa matéria aqui é mais para aquelas pessoas que querem começar a investir ou que já investem, tá? E que isso aqui ele vai indicar a valorização de algumas empresas. Não é recomendação de compra, tá certo? Mas futuramente quem comprar isso aqui grande provavelmente vai ganhar. E dependendo, não vai ser pouco, dependendo do montante que ela comprar, tá? Mas vamos lá, superou-se imediatamente o recorde anterior e é mais de 1,5 vezes
Uma recompra sem precedentes está acontecendo atualmente no Japão. Esta é uma recompra de ações por uma empresa. O impulso vai ser durante esse ano todo, tá? As recompras são uma bênção para os preços das ações e para os acionistas, né? Mas quanto tempo isso vai continuar, tá? Ficou essa pergunta aqui. Toyota, tá? Recompraremos um total de 2 trilhões de ienes em ações até 2030. Olha só. A 7-Eleven Holdings, tá? O grupo 7-Eleven, recebeu recentemente uma proposta de aquisição de uma grande empresa canadense, como é que não lembro, a Coditart, tá? Que era o nome. Anunciou planos para a recompra de suas ações. Sim, tanto que eu ia até falar nisso. Se não entrasse na matéria, eu ia falar. Então o mercado financeiro estão ficando surpresos aqui no Japão, tá? Com a recompra maciça de ações das empresas, anunciadas como uma estratégia para aumentar seu valor corporativo. Então já dá para você ter uma ideia que o valor dessas empresas aqui no Japão, elas vão subir o valor das ações. Então quem quiser, como é que se diz? Comprar essas ações, for investir aqui no Japão, o momento é agora, tá? Porque você vai pegar com um preço até mais ou menos bacana, depois o preço médio em relação após a recompra vai ficar baixo. Então a valorização das ações que você vai ter vai ficar bem, dependendo da dispara da alta, vai ficar bem alta. E se você fizer a longo prazo, você vai ganhar muito mais ainda. Só que muitas dessas empresas aqui, tá? Elas não pagam dividendos bimestralmente, mensalmente, trimestralmente, semestralmente, tá? É só para compra e venda, o famoso trade. Então, se você pretende fazer uma carteira de ações que te pagam dividendos mensalmente, trimestralmente, bimestralmente e outras coisas, fique esperto, tá? Ressalto, não são todas as empresas que pagam dividendos. Muitas dessas empresas aqui só servem para trade, compra e venda, tá? Então isso não é recomendado para todo mundo, tá? Principalmente no meu caso. A carteira que eu estou montando é uma carteira previdenciária, que ela tem que me pagar pelo menos uma vez a cada 3 meses, para eu poder sempre ter dinheiro. Então eu sempre faço aportes em empresas que me pagam mensalmente, bimestralmente e trimestralmente. Então pelo menos a cada 3 meses eu tenho dinheiro entrando, tá, na minha carteira. Só que tem empresas que não pagam isso, tá? Então fique atento, tá? Vamos lá. Então tinha saído uma tabela deles aqui, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu só. Acho que vai dar para mostrar, tá? O negócio aqui, deixa eu virar. Acho que vai dar para mostrar. Vamos ver aqui. A tabelinha deles aqui, tá? Todas as empresas aqui, você vê aqui no 10º lugar tem a Sony, tem a Canon, tem a 8ª ali que é o Correio Japonês, aí tem a empresa a 7ª ali que é a empresa de, como é que se fala, fugiu a palavra, seguros, tem a KDDI, né? Tem a Honda em 3º, a Toyota em 1º, né? Então todas essas empresas aqui, que eles estão mostrando na tabela, que eu mostrei para você a tabela aqui, eles vão fazer recompras, tá? Em cima dessas recompras aqui já dá para você ter uma ideia que essas empresas vão valorizar. Então nisso, em cima disso aqui, dá para você ganhar uma grana. Por isso que eu estou trazendo essa matéria para você, tá? Para você poder tirar uma lucratividade, tá? Por isso que eu peço para você, se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like, clique no sininho, para você receber as notificações de vídeo que acontece aqui no canal, porque nem tudo aqui que eu mostro para você é porcaria. Porcaria que eu falo assim, desgraça como é que fala assim, de governo. Tem essas partes assim que dá para você ganhar em meio ao caos.
Toda confusão sempre tem os vencedores. É esse tipo de coisa aqui que eu estou te mostrando. Que nesse tipo de coisa aqui que vai te trazer os vencedores. No meio dessa confusão toda. Porque você vê que a bolsa está oscilando muito. Ela sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce agora. Por causa do Trump, etc. Então, se você pegar todas as baixas de mercado que der em relação ao tarifão do Trump, meu, tu vai fazer uma nota. É igual no Brasil também. Né? Igual o senhor lá que estava metendo pau na... Como é que se fala assim? Que ele estava vendendo o curso dele lá, metendo pau nas ações do Brasil. Mas as ações do Brasil estão tão descontadas. Como é que se fala assim? Que é unanimidade. Tá faltando dinheiro para as pessoas poderem fazer aportes. Simples. Tá faltando. Tá? Porque tem tanta coisa, tem tanta oportunidade agora no Brasil para fazer investimentos bons por sinal, tá? Que você fica assim, meu, tá faltando dinheiro, o que eu faço? É tenso, pô, pra caramba, tá? Mas continuando aqui. Esse é o ranking de compras, aquela tabela que eu acabei de mostrar, das recompras de ações, em quantidades de recompras de ações implementadas para este ano fiscal, tá? Que vai acabar no dia 7 de março. Agora sabemos, o ano fiscal vai acabar dia 7 de março esse ano. Compilado pelo Dial Institute. Há uma série de grandes recompras de ações de valor de 4 dígitos de bilhões de ienes. A lista inclui empresas de manufatura como a Toyota, como a Honda, a Canon, né? Então, a Honda em primeiro lugar, a Toyota em primeiro lugar, a Honda em terceiro lugar, a Canon em nono lugar, bem como empresas comerciais e outros grandes grupos financeiros que não apareceram na tabela. Tá? Por isso que você aprender a saber o que é PL, PV, isso aí é aquela velha história da educação financeira. Tá? Você aprender a ver o que é PL, o que é PV, preço sobre lucro, preço sobre valor patrimonial, esse tipo de coisa, você vai conseguir fazer análise de balanço. E nisso já dá para você ter uma ideia quanto que a empresa está valorizada ou está desvalorizada. Quanto que ela está descontada ou não. Ó, só para você ter uma ideia, como é que a situação do Brasil está? Você viu que a taxa Selic chegou a 14,25. Então, como é que se diz? Você sabe, se você pegar um pacote do IPCA, que é a taxa de juros, então você já sabe que é a taxa de juros do Brasil, ali. Né? A inflação, desculpa, o IPCA é a inflação, mais 7 ponto tanto, que são os pacotes que está tendo agora. Então você vai ganhar a inflação do Brasil mais 7 ponto tanto. Às vezes compensa muito mais você investir nesses pacotes como é que se fala? Do governo, do que você montar uma empresa. Porque dependendo da empresa, se você vê ali, tem empresas que tá devolvendo, por exemplo, né, tem empresas que te paga 5% ao ano. Japonês, 5% ao ano. Só que se você vê o pacote do governo, que ele está te pagando 7,71, só nesse 7,71 você está ganhando mais do que montar uma empresa. Se essa empresa te der um retorno de 5% ao ano. Você entende? Então, às vezes, compensa muito mais você pegar o pacote do governo ali, com esse caos, do que você montar uma empresa. Então, por isso que eu falo que tem muitas oportunidades no Brasil agora que as pessoas desconhecem ou quem mete o pau está fazendo de má fé. Só que a pessoa não fala isso. Se eu montar uma empresa, se essa empresa me der menos de 6% de retorno anual, compensa muito mais eu investir no governo. A pessoa não fala isso. Por que não fala isso? É má fé. Sacanagem. Tá? Por isso que eu falo para você, toma cuidado onde você vai enfiar seu dinheiro. Tá? Com quem você vai comprar curso, com quem está indicando as coisas. Tem muita gente de má fé. É a mesma coisa, corretor de investimento que enfia COI nos outros. Um dos piores investimentos que tem é COI. Tá? Então, tanto que deu aquele problema da XP por causa disso.
Porque estavam fazendo uma análise, né? E nisso foi constatado que a XP estava socando muito COI no povo. Então estava alavancando, como é que fazia, os ganhos da XP. Só que se todo mundo pedisse a grana de volta, a XP não ia ter grana suficiente para pagar esse povo. Por isso que deu esse reboot todo tempos atrás por causa da XP. Então tem que se tomar cuidado, pô, pra caramba, tá? Mas continuando aqui, então fica o disclaimer, tá? Então você vê que praticamente eu tô te dando um aulão aqui, tá? Se você estiver gostando, se inscreva no canal, ou deixa seu like se você já foi inscrito no canal, deixa seu like aqui e compartilha o vídeo com os outros, para os outros terem uma noção real do que está acontecendo aqui, né, na parte de ações também, sem sacanagem, tá? Mas vamos lá. Durante o período acima, tá, na parte da recompra ali, 1.152 empresas realizaram recompras com valor atingido, né, de 15,63 trilhões de ienes, um aumento significativo em relação ao ano anterior. O recorde anterior foi de 9,51 trilhões de ienes no ano fiscal de 2022. Olha só. O que representa impressionantes 1,5 vezes recordes anteriores. A propósito, o valor médio de recompra das ações por empresa foi de 972 milhões de ienes, desculpa, um novo recorde. Então você vê que, ó, não são poucas. Ali, naquela lista eu mostrei o top 10. Mas você vê que 1.152 empresas no Japão estão fazendo recompras. Então se você aprender a fazer isso que eu falei, tá, direitinho, etc., dá para você fazer uma grana legal aqui com investimentos, tá? Mas tome cuidado, não saia investindo em qualquer coisa, tá? Por exemplo, empresas de aviação, não faça isso. Não me invista em empresas de aviação. Você vê que a empresa de aviação vira e mexe, ameaça quebrar. Elas podem ter um momento de alta, mas é muito temporário. Depois elas despencam. Você vê que varejista também, dependendo da varejista, ela sofre. Você vê que no Brasil agora, a Casas Bahia apresentou uma queda muito grande. A Magalu deu uma alta. Só que essa alta da Magalu também, dependendo, é temporária. Como eu já expliquei o porquê da parte da inflação e a diferença de, como é que fala, de ganho sobre tempo das empresas. Então isso como é que fala assim, faz um diferencial, faz. O que a Magalu está ganhando também, por quê? Porque a Magalu ela fez parceria com a AliExpress. Você vê que a Casas Bahia não tem esse tipo de parceria, então ela ficou para trás. Olha aí. Tá? Você vê que Casas Bahia é enorme, mas está apresentando um prejuízo. Então realmente tem que se tomar cuidado. Então tem certas empresas, tome cuidado. Tá? Se você for investir, dê preferência a empresas perenes. Empresas perenes que não dependem de ciclo. Tá? Ciclo de alta, ciclo de baixa. Igual agora, por exemplo, as automobilísticas no Japão pode ser que dê uma queda muito grande por causa do tarifaço do Trump. Então o que é recomendável fazer? Não estou falando que é para fazer, tá? Aguarda. Você pode aproveitar agora, tá, esse preço, porque dependendo do valor de recompra da Toyota, esses valores vão subir. Só que depois que o Trump der esse tarifaço aí na parte automobilística e dessa travada, dependendo, vai despencar os valores. Dependendo da situação, os valores vão despencar muito. Aí nisso você pode aproveitar essa baixa. Então você vê que tem vários prospectos de momentos de baixa aqui no Japão, nessa parte, para automobilística. Para as outras áreas tem que ficar esperto. Você vê que uma empresa perene agora anunciou aumento. Que eu falei no vídeo, na matéria anterior, a TEPCO. A TEPCO é uma empresa de energia elétrica. Ela é considerada uma empresa perene. Por quê? Porque ela não tem ciclos de altos e baixos. Pode entrar Covid, pode ter tempestade, pode ter o que for. A TEPCO vai estar sempre cobrando. Então ela vai estar sempre ganhando. Então empresas assim você pode investir, que é muito difícil ela falar assim, não, vou quebrar, você vai perder seu dinheiro. Não. Tá. Então tem que aproveitar muito. É igual no Brasil também, tem muitas empresas perenes lá no Brasil que dá para a pessoa ganhar muita grana.
Mesma coisa bancões. Você vê que o banco no Brasil apresentou bons resultados. Tá? O Itaú, a mesma coisa. Então dá para a pessoa estar fazendo grana? Pô, pra caramba. Por isso que eu falo que é sacanagem a pessoa ficar denegrindo o Brasil, falando que os investimentos do Brasil são uma porcaria. Sendo que tem igual a linha, como é que fala? Barciana de investimento, que os caras só investem no Brasil. Os caras não investem no exterior, ou não compram, entre aspas, assim, ativos fora do Brasil. É só dentro do Brasil. O Barça, por exemplo, faz mais de 1 milhão todos os dias, só com juros de investimento. E aí? Vai falar que o troço é ruim? Não, a pessoa tem que saber aplicar. Não é... Por isso que eu falo que eu sou contra aquela ideia do copy trade. O copy trade, o que é? A pessoa apresenta a carteira, ó, copia minha carteira, pronto. Não faz mais nada. Então ela não se empenha a estudar para entender o que é jargão de mercado, ou o que ela deve fazer, o que significa um PL, um PV e outras coisas parecidas, né, das nomenclaturas de mercado, para quando ela pegar um balanço, ela ter noção. Aí junto disso, ela vê a parte geopolítica que está acontecendo, ela junta as duas, ela consegue fazer, não, agora eu tenho grandes coisas assertivas. Por que aqui no canal, a grande maioria das previsões que eu faço aqui no canal, elas dão certo? Por quê? Elas se concretizam por quê? Por causa desse tipo de coisa que eu faço. Tá? Eu pego a parte geopolítica, vejo como é que está a parte regional, a situação, e junto os dois e solto para você. Você vê que é muito difícil eu errar uma previsão aqui no canal. Igual quando deu aquele quedão do Nikkei. Eu falei, compra, quem comprar agora vai aproveitar. Quem comprou, aproveitou, ganhou uma grana lascada. É igual quando teve a queda da Intel. Eu falei, compra, aproveita. Né? Tanto que eu fui criticado. Quem comprou, ganhou. Tá? Então tem certos quedões, tem certas coisas que acontecem de mercado que dá para a pessoa aproveitar ali. Tá? Mas é momentos, é uma questão de momentos. É a mesma coisa. Grandes pacotes do Tesouro Direto. Tá? Os grandes pacotes do Tesouro Direto, eles acontecem bem no momento da abertura. São pacotes que não ficam muito tempo. É questão de, dependendo, minutos. Então abriu ali a bolsa, apareceu certos pacotes, questão de minutos eles param. Quando teve o pacote do Tesouro Direto de 8 ponto tralalá, que deu crash ali no Tesouro Direto, foi por causa disso. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, meu, chupou o dedo. Então agora o maior pacote que tem é o IPCA ponto 7.71. Tá bom, porra, pra caramba. É aquilo que eu falei. Dependendo se você montar uma empresa que ela te der menos 7,71 de lucratividade anual, é melhor você comprar um Tesouro Direto. Você vai ter muito mais lucro e correr muito menos risco. E dependendo da forma que a pessoa souber fazer a marcação a mercado, ela ganha isso mais rápido ainda. Por isso que eu falo que estudar certas fazer marcação a mercado ali é um pouco mais técnico, tá? Só que dá para a pessoa fazer se ela der uma estudada, fazer algumas coisas assim. Mas com calma ela vai. Dá para ganhar dinheiro, muito dinheiro com renda fixa. Com menos riscos do que a ação de renda variável. Mas dá pra caramba. E é esse tipo de coisa que muita gente não explica. Mas só que tem riscos também. É aquela coisa. Igual, por exemplo, quem comprou Tesouro Direto a 5, você vê que o Tesouro Direto hoje está a 7, ele está perdendo dinheiro. Só que as pessoas nunca falam, você corre risco de perder dinheiro com o Tesouro Direto. Elas nunca falam. E aí? Porque não é que é perder dinheiro. Ele não está, como é que se fala assim, dando reajustes de acordo com a inflação que está. Então ele está ficando bem abaixo. Então acontece pra caramba. Então se a pessoa dependendo, não saber fazer uma marcação a mercado e eliminar aquele, como é que se fala assim, aquele Tesouro Direto que ela comprou mais antigo para tentar pegar um mais novo, ela se lasca. Tá? E tem uns doidos que faz pacote para 2030, 2050, como é que se fala, assim, só tá perdendo grana.
Por isso que nesse ponto também tem que aprender muito o que é o pré-fixado, com o que é datas boas para pré-fixado e situações boas para pós-fixado. Quem comprou agora no pré-fixado está perdendo grana. Né? Então tem que se tomar cuidado pra caramba. Por isso que eu falo assim, que estudar um pouco economia, assim, educação financeira, vai te livrar de cada viés que você não faz ideia. Japonês, não precisa pagar um curso para isso, dependendo não. Tem muito material bom no YouTube, tem muito material bom na internet, que você não precisa pagar, só que você tem que garimpar. Tá? Leva tempo? Leva tempo. Mas se você garimpar, você vai conseguir encontrar coisas muito boas. Só que aquela velha história, independente do que você encontrar na internet ou você pagar um curso, é tudo teórico. Você vai ter que colocar a mão na massa. Na hora que você colocar a mão na massa ali, aí você vai ver que acontecem certos problemas. E esses certos problemas que vai te dar a experiência das situações. Tá? Porque nem tudo que tem nos cursos ou que tem nas coisas, nas matérias da internet é 100% igual. Porque sempre dá oscilações. Então se você não ficar atento com essas oscilações te comem com farinha. E é nisso que acontece muita pessoa desesperada que acaba comprando e daqui a pouco, aconteceu isso. Ela vai lá e vende. Ela vai lá e vende e perde dinheiro. E nisso que ela perde dinheiro, ela fala, não, mercado de ações não é para mim, não é isso, não é aquilo. Por um momento de desespero, que não deveria ter tido. Porque aí entra aquela ideia da, como é que se fala assim? Do preju não realizado, das contas não realizadas ou das contas realizadas, tá? Se eu for ficar explicando tudo isso, vai dar umas 2 horas de vídeo, tá? Mas por isso que eu falo para você, estuda educação financeira, que você vai conseguir pegar tudo isso mais fácil, muito mais tranquilo. E esse tipo de matéria que eu estou soltando aqui vai fazer muito mais sentido para você, tá? Além dessas explicações que eu estou falando. E nisso, se você algum dia sentar para conversar com algum corretor, que tem muitos corretores hoje em dia, você vai ver se o corretor está tentando te enfiar um pacote de um produto sacana ou não. Ou você já tem noção do que ele está falando, a conversa vai ser muito mais fluida, vai ser muito melhor para você. Então você, como é que você diz? Se estudar educação financeira, você só tem a ganhar. Tá? E de todas as formas possíveis. Tá? Porque muito das... Como é que se fala? Do conhecimento que você vai ter nessa parte, você vai levar para a vida. Tá? Japonês, mas tem muita coisa que é só jargão de mercado, sim. Mas se você já tendo noção desse jargão de mercado, você não vai ficar para trás em relação às outras pessoas. Então você, em algum momento, se você for continuar mexendo nessa parte econômica, ou for ver até mesmo uma notícia de televisão ou de internet que ele soltar certos jargões, certas palavras, você vai ter noção. Em cima daquilo ali você vai ter noção se eles estão falando verdade ou não, se eles estão te enganando ou não. Né? Então tem que se tomar muito cuidado. Tá? Um grande exemplo disso, saiu uma notícia tempos atrás que o Haddad usou a palavra guidance. Guidance nada mais é como é que fala assim, é um guia, uma referência, tá? De, como é que fala? Que já foi feito. Ele estava falando que essa alta da Selic que teve agora, que já estava pelo guidance do Banco Central Brasileiro, para ter esse aumento devido à repercussão que estava. Então você vê que ele usou esses tipos de palavras. Então já dá para você sacar que ele estava justificando, mas ele justificou de uma forma certa. Ele não tentou criar um novo argumento ou uma fake news. Não, ele usou certo ali para justificar esse aumento. Por isso que eu falo para você que tem muita coisa que se você pegar, dá para você ter uma ideia de se os caras estão sacaneando ou não. Mas continuando aqui. Tá. À medida que o número de ações em circulação no mercado diminui, disse que isso resultará em um aumento no lucro por ação e pelo valor dos ativos. E os investidores também terão maior expectativa de aumento nos preços das ações. Sim, aí entra aquela ideia da oferta e demanda. Se eu tenho muito produto e pouca procura, o preço cai. Mas se eu tenho pouco produto e muita procura daquele produto, o preço sobe.
E é isso que eles estão fazendo. Eles estão tirando ações do mercado. Então essas empresas aqui, essas 1.152 empresas, estão tentando valorizar suas ações aqui no Japão. Por isso que eu falo para você que se você souber fazer as coisas, saber olhar direitinho esses investimentos, tu vai ganhar uma grana. Só que não se esqueça, tá? Que nossa pode valer 1.000 ienes ou pode valer 10.000 ienes, tá? Você vai ganhar por cota. Só que a cota, dependendo da forma que a empresa paga, existe uma valorização. Então essa de paga 1.000 ienes pode pagar 10 centavos, é exemplo. E aquela que paga 10.000 ienes pagar 1.000 ienes. Isso é um exemplo. Então você vê que existe, ele ganha por cota, só que cada cota ela tem sua valorização também. Tá? Então tome muito cuidado com isso também. Porque se você comprar um monte de cota, fala assim, eu vou ganhar então, já que é por cota, então eu vou comprar um monte de cota baratinha. A ideia faz sentido? Faz sentido. Mas você vai ganhar de 10 em 10 centavos. Enquanto se você comprar aquela de 10.000 ienes, você vai ganhar de 1.000 em 1.000 ienes. Olha a diferença. É 10 para 1. Olha aí. Então, fique muito esperto também nisso, tá? Só que, recomendação. Agora eu falo minha recomendação. Não faça investimento se você, em renda variável, se você não tiver um fundo de emergência, se você não tiver uma grana reservada. Porque investir em renda variável é uma grana que você não deve mexer, a não ser que você vai fazer trade. Caso contrário, deixe por longos tempos. Mas como é que você vai deixar por longos tempos se você não tem uma reserva? Que é o fundo de reserva ali, de emergência, seja lá o nome que você quer dar. Porque se você tiver que mexer nesse fundo que está aplicado, grande provavelmente você vai perder dinheiro. E dependendo da situação, muito dinheiro. Tá? Por isso que é recomendável você não colocar muito, se você não tem muito, não coloque muito, e vai montando o seu fundo de reserva. Porque se acontecer alguma coisa, você tem o fundo de reserva para mexer ali, e o que está aplicado você não mexe. Tá? Porque se você der sorte, que eu preciso vender minhas ações, né? Se estiver no momento de alta, beleza, você está no lucro. Mas se no momento que você tiver que vender suas ações, estiver no momento de baixa, você vai perder. E é esse tipo de coisa que muitos cursos ou locais que ensinam assim não falam esse tipo de coisa. Eles só falam, monte um fundo de reserva. Mas por que do fundo de reserva? Cadê esse tipo de coisa? Tá? A mesma coisa. Preciso vender agora minha renda fixa. Beleza. Não há problema. Pode ir lá vender. Os bancos aceitam. Só que existe uma tabela regressiva de imposto de renda. Então, se você comprou hoje e vendeu amanhã, você vai pagar 100% de imposto de renda sobre aquele valor. Mas se você 100% ali de acordo acordado no contrato, tá? Mas dependendo do tempo que vai passando, você vai pagando menos. Começa, se não estou enganado, com 22,5%, depois vai caindo 18, 17, vai até chegar a 15%, que é o mínimo. Mas para isso, leva-se tempo. Por isso que eu falo para você assim, se você fizer certas aplicações sem ter um dinheiro de reserva, e depois você precisar de mexer naquele dinheiro, você jogou tempo fora, dependendo, só deu dinheiro para a instituição. Esse tipo de coisa que eu falo, isso é recomendação. Antes de começar a investir, monte um fundo de reserva para você. Tá? Ou invista pequenas frações que você não vai precisar de mexer, mesmo que o pau coma, você não precisa mexer, e nisso você já vai montando seu fundo de reserva. Foi o que eu fiz. Investia pequenininho, fundo de reserva. Pequenininho, fundo de reserva. Tanto que teve um rapaz que falou assim, nossa, mas o investimento que eu tenho é não sei quantos mil a mais que o seu. Eu falei assim, sinal que você é melhor que eu.
E eu não tenho essa grana para investir que você tem. Uai, mérito seu. Eu vou de acordo com o que dá para mim ir com meus passos sem ter que me atropelar. Só que tem pessoas que são afobadas, tentam fazer as coisas querendo ganhar tudo muito rápido, mas se dá um problema cíclico, que geralmente acontece na vida de todo mundo, ela se lasca se ela não tiver uma reserva. E é isso que eu não quero para você. Por isso que eu já estou te fazendo a recomendação, tá? Mas continuando aqui. Disse também que o efeito de dar suporte aos preços das ações em todo o mercado foi apontado que a expansão das recompras das ações é uma das razões pelos quais o preço médio da Nikkei ultrapassou os 40 mil ienes em 2024. Então você vê que as recompras já estão acontecendo no Japão. Não. E mesmo chegando a 2025, o ritmo das recompras das ações não parece ter diminuído. De acordo com o resumo da Bolsa de Valores de Tóquio, no ano passado, o valor das compras líquidas por corporações comerciais nas duas bolsas de Tóquio e de Nagoya atingiram um recorde de 7,8.841 trilhões de ienes. Neste ano, as compras líquidas de janeiro e fevereiro ultrapassaram os 800 bilhões de ienes. Isso mostra o ímpeto das recompras que ainda continuam. Então é aquilo que eu falo para você. Se você está investindo aqui no Japão, já fica atento. Já te dei o top 10 das empresas. Mas você vê que tem 1.152 empresas fazendo recompras aqui no Japão. Então procure, tá? Saber quais são essas empresas. Veja se ela é uma empresa cíclica ou uma empresa perene. Em cima disso aí, você faz sua compra. Porque você vê que essas empresas estão com a ideia de um valor de, como é que fala assim, de aumento de valor aqui no Japão. Então essas ações vão valorizar ao longo do tempo. Porque você vê que essas empresas, elas têm gestores que estão de olho nisso. Porque tem empresas que elas têm gestores ali que não estão nem aí. Tá? Não está nem aí, nem com modo de falar. O cara tá preocupado, mas ele tá meio perdido no mercado, que não sabe o que fazer. E aconteceu muito agora. Tá, no começo ali, quando deu aquelas oscilações como é que se fala? Do dólar aqui no Japão, eu indiquei isso. Quem acompanhou o canal deve se lembrar que eu sempre falei, ó, as empresas, elas estão perdidas, elas não estão conseguindo fazer reestruturação, elas não estão conseguindo pegar o melhor tempo. E eu mostrei isso ao longo dos tempos. Por isso que eu falo para você, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Tá? Para você acompanhar esse tipo de análise que eu costumo fazer. E nisso gerou-se o quê? Um quebradeiro, como eu falo assim, generalizado. Deu uma alta, como é que se fala? De falências no Japão muito grande. E agora com o Trump é a mesma coisa. Você vê que quando o Trump começou a falar de dar, como é que se fala? Esses aumentos para os carros, as empresas começaram a mandar carro igual um doido para os Estados Unidos agora. Então deu um aumento de exportações de carro muito grande. Mas depois que começar a vigorar o tarifaço do Trump ali para os carros, aí nós vamos ver como é que vai ficar a parte do PIB do Japão. Tá? Se ficar muito tempo alto, você pode ter certeza, eles estão metendo a mão. O governo japonês está metendo a mão com canetaço. Tá? Eles estão sobrevalorizando esses valores aí numa média, como é que se fala, mentirosa, tá? Não tem outra palavra para falar, porque não tem como, tá? Porque o Japão ele depende muito das exportações de carro. A primeira coisa que o Japão ganha dinheiro é carro. Então, com esse tarifaço do Trump, e os Estados Unidos é um grande consumidor, praticamente se não for o número 1 ou o número 2 de parceiro comercial do Japão, juntamente com a China já está ruim. Estados Unidos fazendo isso, não tem como o Japão ficar de pé nesse ponto. E aí? Tá? Por isso que eu falo que é muito perigoso agora que está em autopeça. Tá? Tem que tomar muito cuidado. Mas continuando aqui. Por que as empresas estão se esforçando tanto, né,
para devolver o valor aos acionistas por meio de recompras das ações. Porque é aquela velha história, dependendo se a empresa não está dando lucro, tá? E ela tem um estatuto. Né? E o estatuto, quando faz um IPO ali, tem um estatuto, etc., que eles têm que pagar, não sei quanto tempo, não sei quanto por cento ali, etc. Tá? Se ela ficar muito tempo sem pagar, ela tem que, como é que se diz? Quando ela pagar, ela tem que dar um reajuste também. Tá? E nisso, senão ela vai perdendo credibilidade. Tá? Masahiro Nakamura, pesquisador sênior do Instituto de Pesquisas Daiwa, tá? E especialista em mercado de capitais, cita dois motivos. Primeiro, solicitação da Bolsa de Valores de Tóquio. Segundo, uma aceleração na revisão das participações acionárias estratégicas. Tá? Primeiro, né, solicitação da Bolsa de Valores de Tóquio. 2 anos atrás, a Bolsa de Valores de Tóquio solicitou que as empresas listadas tomassem medidas para realizar uma gestão que levasse em consideração os custos de capital e os preços das ações. E esse incidente provocou um aumento nos pedidos de retorno por parte dos acionistas. Quando uma empresa recompra suas ações, isso ajuda a melhorar o seu retorno sobre o patrimônio líquido, que significa ROI. Tá? O ROI é o retorno sobre o patrimônio líquido, que indica a eficiência sobre com que a empresa está lidando, está usando o capital para gerar lucros. Por isso que eu falo, se você estudar educação financeira, você vai saber o que significa ROI. ROI, ROI-E, ROI-I, tá? Então, porque o ROI-E, esse aqui melhora sobre o patrimônio líquido, no caso desse. O ROI-I é retorno sobre investimento, tá? Então tem que tomar cuidado, né? Ele ressalta também que incentiva as empresas a fazerem mais para retornar lucros aos acionistas se os preços das ações subirem. Sim, aí dá uma fatia maior de, como é que se fala, de ganho para o acionista ali. Uma empresa que eu não posso reclamar, tá? A Vale. Eu não estou podendo reclamar da Vale. Eu tenho investimentos na Vale ali. E quando a Vale paga, né, ela está pagando bem pra caramba. Tá? Então, uma das empresas que eu não posso reclamar em questão dessa ideia do ROI, retorno sobre investimento, é a Vale. Tá? Isso é só um exemplo. Não é recomendação de compra, tá? Mas vamos lá. De fato, a Recruit Holdings, que recomprou mais de 700 bilhões de ienes das suas próprias ações, explicou em uma entrevista que o motivo por trás disso foi uma revisão da eficiência da capital. Para quem não sabe o que é Recruit Holdings, ela é uma empresa, né, que ela fornece vagas de emprego e outras coisas, tá? Propagandas por via internet. Junichi Arai, diretor executivo responsável pelas relações com os investidores da Recruit Holdings, disse: embora a pandemia de Covid tenha causado um aumento na receita dos nossos negócios, principalmente em nossos sites de busca de empregos no exterior, fortalecemos nossos controles de custos, o que aumentou nosso caixa líquido e depósito para 1 trilhão e 100 bilhões de ienes no ano fiscal de 2023. Então já fica a dica, quem quiser procurar empregos, existe a Recruit Holdings, tá? Além de outras empresas. A Iolo também, a Iolo eu já indiquei aqui no canal, tá? Que ela costuma colocar muito anúncio de emprego para estrangeiros. Tem essa Recruit Holdings também. Só que a Recruit Holdings ela já mexe para todo mundo, independente de ser estrangeiro ou japonês, tá? A Iolo, para quem tiver curiosidade, é com Y, tá? Não é Iolo, tá? É Y-O-L-O, tá? À luz dessa situação, anunciamos que uma política para reduzir nosso caixa líquido e depósitos em aproximadamente 600 bilhões de ienes por meio de aquisições estratégicas de negócios e retornos aos acionistas nos 2 anos, até o final de março de 2026, a fim de melhorar a eficiência de capital, e implementamos isso com base na política. E estamos concedendo as ações de tesouros adquiridas aos funcionários do grupo como compensação em ações. Olha que bacana. Então, um funcionário que quiser, eles estão dando ações da empresa. Olha aí.
como objetivo de aumentar a conscientização sobre a contribuição para o aumento do valor corporativo, e também há a possibilidade de usá-las como compensação para fusões e aquisições estratégicas. Aí, no caso, é o que tem no Brasil, os FOFs, né? O fundo de fundos, né? Que um fundo compra fundos de outro fundo, aí vai juntando ali e faz uma nhaca toda. Não. Observando a tendência de preço de ações da Recruit no ano passado, elas estavam na faixa de 6 mil ienes em março do ano passado. Mas após anunciar os esforços para melhorar a eficiência de capital em maio e uma recompra das ações no valor de 600 bilhões de ienes em julho, o preço das ações subiu para 11.895 ienes. Você vê que de 6 mil foi para 11 mil. O preço mais alto desde a sua listagem durante o pregão de 12 de dezembro. Atualmente está sendo negociado entre torno de 8 mil ienes, o que sugere que foi valorizado até um certo ponto de mercado. Você viu que ele estava de 6, foi para 11, depois despencou para 8. Mas quem comprou no 6 ainda não vendeu quando chegou a 11, ainda está lucrando 2 mil ienes. Olha que doideira. Então você vê que valorizou? Valorizou. Por isso que eles estão mostrando esse tipo de matéria. Que se você, e eu estou te mostrando esse tipo de matéria, que quem compra ações de empresas que estão fazendo recompras estão valorizando. Se essas empresas vão pagar dividend yield ou JCP, que é o juros sobre o capital próprio, é outros 500. Ou mesmo só para trade, mas está tendo valorização. Olha aí. Tá? Então é aquela velha história. Você vê que o Japa aqui ele quer teu bem. Ele está te mostrando que é o melhor caminho para você fazer uma grana. Tá? Então se você acha isso legal, se inscreva no canal ou deixa seu like. Tá? E clique no sininho para receber a notificação de vídeo aqui do canal. Mas vamos lá. Participações estratégicas, né, são ações detidas por as empresas que querem manter relacionamentos comerciais. No entanto, às vezes podem não ter racionalidade econômica e ter aspectos negativos, como baixa eficiência de capital, e há uma tendência crescente, principalmente em instituições financeiras, de vendê-las. Isso é óbvio. E eu mesmo não fico. Se eu pego uma ação e eu vejo que o troço é furada, eu procuro descartar a partir da hora que eu tenha lucro. Foi igual que eu falei. Eu comprei a Positivo. A desgraçada da Positivo já desvalorizou 25%. E ela não volta a subir a miséria. Eu tô doido para vender a Positivo. Mas deu no que deu. Tá? Então eu tô segurando, eu tô amargando esse prejuízo ali com a Positivo. Tá? Mas na hora que ela valorizar, eu vendo. É isso aí mais ou menos que tá falando. A Toyota Motors recomprou mais de 1 trilhão de ienes em suas próprias ações nesse ano fiscal, em comparação aos 200 bilhões de ienes do ano fiscal passado. E também decidiu realizar uma recompra de ações em larga escala, em resposta ao desejo de grandes grupos de seguros, né? Seguros não de vida, e acionistas bancários que detinham as ações da Toyota que estavam decididos a vendê-las. Então você já sabe que a Toyota vai fazer uma grande recompra. Não é recomendação de compra, tá? Mas pode ser que você ganhe uma grana, tá? Mas tem que deixar para amanhã? Não, porque ela vai fazer isso agora, tá? Então quanto antes você fizer alguma ação, você pode ser que tenha retorno. Só que pelo amor de Deus, olha o gráfico. Se tiver no momento muito de alta, não compre. Veja como é que está a oscilação. Você vê que deu um momento de despencadinha, aí você compra. A máxima do mercado para você ganhar dinheiro, seja mercado de ações, negócios físicos, seja lá o que for, compre na baixa, vende na alta. Simples. Quer ter lucratividade na vida? É isso. Compre na baixa, vende na alta. Não faça ao contrário. É a hora que muita gente compra na alta, vende na baixa e fala: mercado de ações não é para mim, japonês. Eu tô bem na cara, japonês. Mas claro, pô, pegou o time errado, né? Por isso que eu falo, olhe gráfico. Porque existem gráficos falando quanto que está na alta, quanto está na baixa. Gráficos de um dia, 5 dias, uma semana e um mês. Então você pode puxar esses gráficos e ver. E fazer comparativos e ver como é que está. Faça isso, pelo amor de Deus. Não saia na ideia do copy trade só. Porque senão, ó, você se lasca. Por outro lado,
Se uma grande quantidade de participações cruzadas for lançada no mercado, isso poderá aumentar a pressão de venda sobre as ações, levando a uma queda nos preços das ações. Sim, é aquela velha história. Se eu pego muito, jogo muito no mercado, é o que o governo japonês está querendo fazer agora com arroz. Ele quer abaixar o preço do arroz, socando arroz no mercado. Só que a empresa que comprou o arroz, se ela soltar devagar, não vai dar essa inundação de arroz e o preço não vai cair. Por isso que eu falei, existem só duas ações agora. Ou você paga para ver que vai cair o preço do arroz inundando o mercado, ou você já compra agora, porque não vai ter muito o que fazer. Porque você vê que o arroz ele já subiu 80%. Tá? Então tem que se tomar cuidado pra caramba. Mas vamos lá. A Toyota também citou preocupações sobre o impacto negativo nos preços das ações, no caso, para queda, né? Com os motivos da recompra das suas ações. O movimento para revisar as preocupações cruzadas está se espalhando além das instituições financeiras para as empresas e outras. Mas Nakamura, um pesquisador sênior do Instituto de Pesquisa DAIO, prevê que as participações cruzadas provavelmente permanecerão no nível alto mesmo após o novo ano fiscal. Isso é óbvio. Principalmente com a política que o governo está tendo agora. Eu preciso trazer esses vídeos para você, porque vai subir muita conta, tá? O governo está fazendo muitas medidas eleitoreiras agora, só que elas vão ter um impacto de gastos muito alto, desnecessário. Tá? Mas vamos lá. Masahiro Nakamura, pesquisador sênior do DAIO Institute, disse: não está claro se uma única empresa continuará a recomprar mais de 1 trilhão de ienes de ações a partir do próximo ano fiscal em diante. Mas acho que esse movimento para eliminar as participações cruzadas, particularmente entre as seguradoras que não são seguradoras de vida, ainda está nos estágios iniciais. Eles estão apenas começando a pisar no acelerador. Então espero que a recompra das ações permaneça no nível alto por enquanto. Mas é aquela velha história. Quanto antes você comprar, mais eles recomprarem, mais sua ação vai valorizar. Tá? O que é a distribuição? A distribuição é equilibrada. As recompras de ações estão em andamento em uma escala sem precedentes. Embora especialistas digam que é louvável que as empresas administrem seus negócios, tendo os acionistas em mente, alguns estão começando a se preocupar que, quando a escala de investimentos crescer a esse ponto, o equilíbrio e distribuição corporativa pode ser interrompida, óbvio. Tá? Porque cada um vai puxar para o seu lado, vai puxar para sua sardinha ali. Tá? É igual o Brasil agora. Você vê que tem o tarifaço do Trump, etc. Mas você vê que quem está investindo em Fiagro agora, dependendo, vai sair no lucro. Porque é aquilo que eu falei. A pessoa pode deixar de comprar um carro, uma roupa, um telefone, etc. Mas ela não pode deixar de comer. Então, se você investir em empresas tipo Fiagros, né, ali você vai ganhar todos os meses e com um risco bem mais baixo, porque você está mexendo com agro, alimentos, etc. Aí é claro, você tem que ver o que aquela instituição, aquele Fiagro, no que ela faz. Que tipo de coisa que ela mexe. Tá? Para você ver o grau de risco ou não. Por isso que é muito bom você entrar nas páginas da onde você está investindo, olhar os prospectos, etc, para você ter uma noção. É igual a XP Malls ali, que ela mexe com shoppings. Então dá para você ter uma ideia de qual shopping que ela tem, qual a taxa de vacância. Taxa de vacância são lojas para alugar que estão vazias, tá? Então, quanto menos taxa de vacância tiver, por exemplo, você sabe que está tudo alugado, então está gerando aluguel, então está entrando mais dinheiro. Então, todos esses tipos de coisas influenciam. E é isso que as pessoas têm que se atinar. E para você aprender isso, você não precisa pagar um curso. E é isso que às vezes eu fico doido da vida, que eu vejo pessoas pagando curso, dependendo do que for, para aprender umas coisas que é muito óbvias. Né? Mas, vida que se segue. Né? Então deixa eu acelerar aqui, que só falta 5 minutos. Eu quero terminar esse vídeo, né, antes de 1 hora. Rapaz. Então vamos lá.
Kobayashi Shunsuke, né, economista-chefe da Mizuho Securities, ressalta que os fundos limitados e as empresas estão dando muita ênfase ao retorno ao valor aos acionistas. É claro, porque se não tiver acionista, não tem investimento e não tem negócio. Então ele precisa do acionista, isso é óbvio. O que pode estar adiando a geração de valor aos funcionários que trabalham para elas. Em outras palavras, o aumento de salário. E ele diz que essa situação não é algo para ficar feliz com a economia japonesa como um todo. Dá para chegar num consenso? Dá, mas aí vai do gestor. Tá? Mas continuando. Então, Shunsuke continua dizendo, eu acho que isso significa que o equilíbrio entre a separação de poderes entre empresas, acionistas e trabalhadores foi rompido. Não, não foi. Tá? Até recentemente as empresas tinham o poder, né, mais forte dos três. É que existe um quarto poder agora que ele não falou aqui, que é o que é o sindicato. Que o sindicato aqui no Japão ele é muito forte, ele tem um poder de ação muito grande, diferentemente do Brasil. O sindicato aqui é sindicato, diferentemente do Brasil. Tá? Então esse quarto poder aqui é que ele não colocou, mas existe isso aí pra caramba. Observando, tá, a composição dos ativos financeiros entre as famílias dos Estados Unidos por ações e fundos de investimentos, respondem que 50%, né, lá, enquanto no Japão são apenas 19,5%. Observação: Japão, o dinheiro em depósito responde em 50%. Então você vê que 50% dos investimentos no Japão são depósitos, então no caso é poupança. Né? Nessa situação, mesmo que as empresas aumentem os retornos aos acionistas, os benefícios provavelmente serão sentidos apenas por um pequeno número de famílias comuns. E o efeito do estímulo do consumo será limitado. Além disso, o economista-chefe Kobayashi argumenta que, além de retribuir aos trabalhadores aumentando os salários, deve-se considerar a doação de ações obtidas por meio de recompras de ações aos funcionários. Eles podem, em vez de dar como aumento de salário, você pode dar as ações ali também, se a pessoa aceitar. O que vale muito mais dependendo do que a parte salarial. Os funcionários poderão aplicar os lucros obtidos com o aumento dos preços das ações das empresas em suas vidas diárias. É aquilo que eu falo para você, a carteira previdenciária. Tá? E as empresas também podem esperar que isso tenha efeito de aumentar a motivação dos funcionários. O desempenho das empresas listadas neste ano fiscal permaneceu em alto nível, com lucros líquidos de 14,5%, maiores em comparação com o mesmo período do ano passado. Claro, tem que ver quais são essas empresas. Tá? Mas é aquilo que eu falo para você. Você vê que aqui próprio eles estão falando que as famílias elas têm condições de aumentar o seu ganho líquido. Você tem condições de aumentar o seu ganho líquido se você investir. Mas para você investir, dependendo da situação, você tem que cortar gastos. Por isso que eu venho pregando e venho falando igual um doido, um papagaio aqui. Né? Todos os vídeos, corte gastos, evite... Né? Você evite ostentação, não ostente, economize, invista. Tá? Tanto que eu preciso trazer uma matéria sobre o NISA, que saiu sobre o NISA, né? Que aumentou o número de pessoas que estão fazendo ali investimentos. Isso é bacana pra caramba, tá todo mundo procurando ter um melhor futuro. E você também pode ter, mas depende de quê? De você. Corte gastos. Tem como fazer bons investimentos? Tem investimentos baratos? Tem. Só procurar. No Brasil tem vários bons. Eu só invisto no Brasil, não invisto no Japão. Tanto igual, por exemplo, a Klabin. A Klabin agora está menos de R$4. Está R$3 e alguma coisa. Eu comprei ontem, estava R$3,93. Menos de R$4 você compra uma cota. Olha que doideira. Então dá para você fazer uma grana? Dá para você fazer uma grana. Mas depende de você. Depende de quem? Só de você. Não depende do governo, não depende de ninguém, só de você. De você se movimentar e ver o que eu posso cortar na minha vida de gastos, o que eu posso fazer para aumentar meus ganhos, o que eu posso fazer para investir. Porque o que você investir agora vai te refletir lá na frente. Então aquela pizza, aquele churrasco que você deixar de comer agora vai se refletir lá na frente. Pense nisso. Tá? E eu espero que essas palavras te ajudem de alguma maneira a você refletir seu futuro, seja no Brasil, seja no Japão. Mas não gaste todo o seu dinheiro, pelo amor de Deus. Invista. Como eu trouxe essa matéria para tentar te incentivar.
invista, cresça seu patrimônio, tá? E eu vou ficando por aqui e mais do